Estamos estudando sobre as características do caráter cristão. E hoje nós vamos falar sobre a bondade e a benignidade. Fique ligado na nossa escola dominical. A bondade e a benignidade são duas palavras que se confundem, pois elas transmitem uma mesma ideia. E que ideias são essas? A ideia é que o coração, a ação e a reação do cristão deve ser diferente das outras pessoas, pois agora em sua vida habita o Espírito Santo de Deus. E por habitar o Espírito Santo de Deus, a nossa conduta, a nossa forma de ser, ela vai sendo transformada pelo Senhor. Vamos ver cada uma dessas palavras, separadamente, e depois a gente vai concluir para que a gente venha entender o que é ter um coração bondoso. Vamos entender agora um pouquinho sobre a benignidade, caráter de Deus, que precisa ser forjado nas nossas vidas. Para isso nós vamos ler o texto de Salmos 26, versículo 3, que nos diz assim: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na verdade. Nós podemos entender o benignidade, misericórdia, amor, Vai ter algumas traduções bíblicas que vai usar esse termo, misericórdia, que Deus é misericordioso, que Deus ele é amoroso e que Deus ele é benigno. Não há em Deus nenhum sinal de maldade. Deus ele é bom. O que há no Senhor é um ser benigno, é um ser que ama aquilo que ele criou. E o salmista ele tem esse olhar nesse Deus que é bondoso, nesse Deus que é misericordioso, nesse Deus que é benigno, nesse Deus que o acolhe com amor. E ao olhar para esse Deus, ao olhar para esse Deus, ele anda nessa verdade. E essa verdade, ela precisa também estar em nossas vidas. Nós precisamos entender que nós temos que ser benigno, porque o nosso Deus ele é benigno. Mas eu não posso ser benigno por mim mesmo. Eu não tenho essa característica, O ser humano não tem essa característica por si só. Ele precisa da ação do Espírito Santo na sua vida para aprender a ser benigno. É uma característica, que está embutida, ou seja, que está impressa no caráter do nosso Deus. O nosso Deus ele é benigno. Independente de como seja o homem, Deus ele não vai mudar. E o que Deus tem para nós é que nós também sejamos dessa forma. Nós precisamos ter atitudes de benignidade. Que atitudes são essas? A benignidade é o lado ativo do amor de Deus. Ele não é benigno porque o homem ele é bom. Independente da condição do ser humano, Deus continua o mesmo. Está impresso no seu caráter o ser benigno, o ser misericordioso. E trazendo para nossas vidas, nós como filhos e filhas de Deus, nós também devemos ser benignos para com as pessoas. Tem que estar impresso também no nosso caráter, na nossa vida com Deus, essa característica. E o Espírito Santo de Deus é quem vai forjando isso em cada um de nós. E todos têm que ter essa característica. Não tem como nós servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo e nós não sermos benignos. Nós não andarmos em benignidade, não sermos misericordiosos para com as pessoas. Pois a benignidade, ela vai nos possibilitar a liberar o perdão para aqueles que nos têm ofendido. Assim como o Senhor também tem nos perdoado. Como o Senhor ele é misericordioso conosco, comigo, com você, nós devemos também ser para com as pessoas. Porque o Senhor também nos perdoou. O Senhor tem transformado as nossas vidas. Nós temos andado nos seus caminhos. E se nós temos andado nesse caminho do Senhor, se nós temos olhado para esse Deus, nós também devemos fazer da mesma forma que Ele faz. Ser benigno é buscar fazer o bem, é buscar responder o mal
com o bem, como diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Essa característica, eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo ele forje em nosso caráter. Não tem como nós servirmos ao nosso Deus e não sermos benignos para com as pessoas. E lá em Jeremias ele vai declarar, né? Deus fala de uma forma muito tremenda quando ele declara o seu amor. Porque ele vai falar lá no capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. Então, o Senhor nos amou com um amor eterno, um amor que não acaba, né? Um amor incondicional. E Ele nos atraiu o quê? De que forma? Através da benignidade, através da sua bondade, através do seu amor, através da misericórdia que o Senhor tem para com a humanidade. Então, se nós andamos no caminho do Senhor, se nós queremos ser igual a esse Deus que nós servimos, temos que deixar o Espírito de Deus forjar em nós o caráter de Deus. E a benignidade faz parte desse caráter. Vamos entender agora um pouquinho sobre a bondade. E para isso nós vamos ler o Salmo de número 33, versículo 5, que nos diz assim: Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade de Deus, como diz o salmista, ela enche toda a terra. Logo entendemos que essa bondade precisa também encher as nossas vidas. A bondade de Deus, ela precisa também estar em nós, ser forjada por esse Deus. E é o Espírito Santo de Deus quem vai forjar em nós, quem vai produzir em nós essa bondade. Fora dele, nossa inclinação sempre será para a maldade. O conceito bíblico de bondade não é apenas uma dimensão de ética ou moral. É uma característica que deve estar impressa no caráter humano. Não podemos confundir com a bondade natural, pois o ser humano tem em algumas situações a capacidade de reagir com bondade diante de algumas situações. Mas seus motivos podem ser diversos. Ou seja, o ser humano ele tem em alguns momentos, né, atitudes de bondade. Ele tem essa reação em algumas situações, mas sempre há algo embutido aí nessa ação bondosa, né? Nunca é algo realmente que se faça, né, porque tem um coração bondoso, porque tem esse coração bondoso que o Senhor Jesus ele nos fala. Quando temos a bondade de Deus impressa em nós, é diferente. Podemos orar pelos inimigos. Olha só que coisa tremenda. Quando há a bondade de Deus em nosso coração, nós podemos orar por aqueles que nos perseguem. Por isso é possível pela ação e direção do Espírito Santo de Deus. Você e eu orarmos pelos nossos inimigos somente com a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então nós entendemos que o homem dele mesmo, ele não tem nenhuma atitude, né, bondosa sem que haja um interesse, né, nessa bondade. Né? Até porque quando a gente fala de orar pelos inimigos, né, isso não é uma coisa muito fácil. Realmente tem que estar impresso em nós esse caráter de Deus. Que a partir daí eu consigo orar por aqueles que me perseguem. Deus não apenas faz o bem, Ele é a origem de tudo que é bom. Não temos nenhuma bondade inerente em nós mesmos, pois não existe nenhuma outra fonte de bondade além de Deus. O próprio Jesus, quando ele vai definir a bondade, ele define apenas com uma palavra: Deus. Deus é bom. Então essa bondade, esse grande amor, nós só vamos encontrar no próprio Deus.
Então, para que você e eu tenhamos essa característica da bondade em nós, nós precisamos da ação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Falamos no início do nosso estudo que a bondade e a benignidade, elas se confundem, porque elas transmitem uma mesma ideia. E concluindo, nesse momento, o que o Senhor quer é que nós alcancemos um coração bondoso. Cremos firmemente que a vontade do Senhor é de que tenhamos um coração que é bondoso, misericordioso, amoroso, um coração cheio da presença do Senhor, um coração que olha para o outro independentemente do que ele seja, independentemente do que ele vai ganhar ou o que ele vai perder, mas é sempre aquele olhar, o olhar de amor, o olhar de querer fazer o bem, o olhar para o seu inimigo e poder orar por ele, interceder pela vida dele. Benignidade é a expressão interior da ação de Deus no coração humano, que precisa ser manifestada de forma exterior, com as atitudes de bondade. Então, a benignidade, ser benigno, fazer o bem, é algo que vai ser expressado através das nossas atitudes de bondade. Então, que possamos meditar naquilo que o Senhor está falando conosco, meditar na questão de termos o caráter forjado em Cristo. E se você é filho e filha de Deus, você precisa buscar no Senhor ser benigno, ser bondoso, porque são características de Deus, faz parte do caráter de Deus, faz parte do fruto do Espírito Santo e nós precisamos ter em nossas vidas. Não tem como eu ter um fruto e não ter o outro. Eu preciso ter o Espírito Santo de Deus atuando como um todo na minha vida, para que o meu coração seja um coração voltado para as coisas de Deus. Que Deus nos abençoe. Um bom estudo para todos.